Exercícios laterais está acabando com os teus treinos. Como eu já falei algumas vezes, você tem que parar com essas merda de... Merda não, pera aí, vamos voltar. Pare de fazer exercícios laterais, isso acaba com os seus resultados e está prejudicando totalmente você melhorar e ter rendimento na musculação. Eu vou te explicar um pouquinho detalhe por detalhe. Por que isso está prejudicando? O teu professor ou você mesmo, quando vai prescrever exercícios unilaterais para os teus alunos, não cuida com alguns detalhes específicos. O principal é o nível de treinabilidade desse aluno. Por quê, Adrian? Primeiro, tu pega um aluno que ele nem consegue estar fazendo um bom padrão de agachamento, mantendo um bom alinhamento para fazer o exercício, e você, cabeçudo, quer lascar com o teu aluno ou fazer que ele sinta queimar, teoricamente, a musculatura, aí você passa para ele fazer um búlgaro. Aí, coitado do teu aluno, né? Ele chega lá, todo animado, que vai fazer um búlgaro. Queimar até a alma, chega animado, vou fazer um búlgarozinho. Pô, professor, não consigo sentir o meu glúteo, não consigo sentir o meu quadríceps, estou sentindo dor no meu joelho. Claro, olha como está o movimento, totalmente instável. Por quê? Você quer passar algo muito complexo, muito difícil para alguém que não tem essa capacidade de estar fazendo esse exercício. Ah, Adri, mas se for que um aluno é incapaz, não nesse sentido que ele nunca vai conseguir fazer tal exercício. Mas a gente tem que pensar basicamente como é uma criança. Quando ela nasce, ela começa fazendo o quê? Pulando, correndo, virando cambalhota? Não. Ela começa engatinhando, ela começa dando os primeiros passinhos para depois pensar em correr, e também a questão de você estar fazendo um movimento de salto ou outras variações que é algo mais difícil, como a própria corrida ou mudando de direções. Musculação. Leva isso como um princípio, que a gente está conseguindo utilizar, leva como essa progressão pedagógica que não vai ter erro. Sempre utilizando o exercício mais simples e indo para o moderado e o mais complexo. Utilizando a lógica aqui, o mais simples teoricamente, um agachamento. Mantendo esse bom alinhamento, exercício bilateral, tem uma boa base de estabilidade, vou agachar. Melhorei bastante esse exercício fazendo o bilateral, agora eu posso estar fazendo o quê? Um exercício talvez um pouco mais difícil, mantive a mesma base do agachamento, pezinho para trás, alinhei meu quadril certinho lá, eu posso estar realizando um movimento de afundo, ou propriamente dito até a questão do meu recuo para estar fazendo o movimento. Ah, Adrian, mas aí é muito fácil. Não, você tem que ver que o teu aluno está tendo uma progressão ao longo do tempo. O importante é ele ter essa progressão pedagógica de maneira bem feita. Mesma coisa o stiff. Eu não vou começar com ele fazendo um stiff pesadão aqui e ele fazendo essa flexão na coluna. Ele já tem que ter uma boa flexibilidade, ele tem que ter uma boa percepção dessa questão da lombar dela. Então esse controle lombo-pélvico, essa relação do teu quadril e a tua coluna. Basicamente tudo isso a gente vai estar conseguindo melhorar os sentimentos do teu aluno, e você, quando for passar um búlgaro, vai ter uma lógica por que você vai estar passando e vai ser algo sensato. O teu aluno vai chegar com essa capacidade de estar realizando os movimentos. E aí detalhezinhos bobos que você vai estar ajustando e melhorando a técnica dele. Lembrando, então, para de ficar prescrevendo qualquer exercício unilateral para o teu aluno de qualquer jeito, sem parâmetro nenhum. Isso acaba com os resultados dele e você também acaba se tornando um péssimo profissional, não deixando o aluno habilitado a fazer os movimentos. Como bem salientado ali pelo Adrian, seguinte, a gente tem que entender que exercício unilateral, ele é um exercício que vai trazer hipertrofia tanto quanto o exercício bilateral. Só que qual que é a diferença? Vamos supor que o teu aluno fala assim na anamnese: professor, tem 40 minutos de treino, só tem 40 minutos no meu dia para treinar. Daí tu tem que passar alongamento, daí tu vai fazer um abdominal, né, obviamente, e tu vai passar o exercício. Só que entende que, se eu fazer as duas pernas juntos, vamos pensar nessa suposição de tempo. Não é mais rápido até para ele recuperar? 1 minuto e meio de descanso, 1 minuto, beleza. Agora tu vai fazer 3 séries de agachamento. Agora tu imagina que essas 3 séries vira 3 séries para cada lado. Ou seja, 6 séries aqui só de exercício unilateral. Será que tempo de sessão de treino é interessante eu fazer, pensando que a hipertrofia é similar entre bilaterais e unilaterais? E outra coisa, será que ele está realmente capacitado? Como que a gente vai entender isso? Entrando na consultoria do Adrian, consultoria Descomplicando o Movimento, do DM, o Adrian ele vai fazer a avaliação funcional para entender se você vai estar apto ou não a fazer esses exercícios. Mas recapitulando, exercício unilateral, ele precisa ter uma maior
base de transferência de força e principalmente a estabilidade para executar o movimento. E outra coisa, não confunda unilateral com unipodal, uma coisa que muitos profissionais acadêmicos acabam errando. Unilateral, a gente pensa em as duas pernas no chão, as duas pernas em contato. E o búlgaro? Uma pergunta para vocês, é unilateral ou unipodal? Coloca aqui embaixo se é unipodal ou se é unilateral. Essa resposta a gente vai trazer lá no Instagram, hein? E seguinte, quando a gente pensa agora em outros exercícios, se eu estou fazendo agora, por exemplo, uma elevação pélvica, a gente consegue ter um baita de um movimento que estimula o glúteo, que é o músculo motor primário, na elevação pélvica, que é um exercício com maior base de estabilidade. Então vamos pensar primeiro em criar uma base para o aluno. O que seria a base? Essa base de propriocepção, de ele saber onde ele está no espaço, ou seja, no tempo aqui, ó, por exemplo, meus pés estão projetados, meu joelho está para fora, meu quadril está alinhado. Isso sim é uma base para ele conseguir ter essa progressão de força e essa adaptação ao treinamento. Nunca comece do mais difícil. Imagina o seguinte, eu queimar no primeiro cartucho todas as minhas estratégias de treino. Entendeu? Tá vendo a minha tetinha, né? Eu queimar. Mas olha aqui, cara, tem pessoas, tem treinadores que acabam, tipo assim, ó, usando drop set, unilateral aqui, hash pause, tudo em uma sessão de treino. Daí teu aluno recebeu todos os estímulos em uma única vez. Basicamente queimou a largada. Queimou a largada. Então, cara, começa, faz ele fazer um bom agachamento e depois faz o unilateral. E aí, concorda, Adrian? Sem dúvida nenhuma. O erro, como eu falei, é querer queimar o aluno, querer fazer o aluno sentir uma percepção de esforço muito grande, cansado e tal. Olha, pensando que vai ganhar o aluno dessa forma, né, tem Lucas? casos e casos, né? Por exemplo, a gente precisa, vamos pensar em um esporte, precisa fazer muito a base unilateral, tá? Então vamos pensar em algum esporte que não veio na cabeça, mas uma própria luta, né, Lucas? Uma luta, perfeito. Tem que ter uma boa estabilidade, um boxe, qualquer outro. Às vezes é necessário, então, nessa preparação física. Até um surf. Vai estar utilizando muito. Precisa de um equilíbrio pélvico, um equilíbrio de movimento ali, de joelho. Então é legal. Só que a gente entende que o equilíbrio de força, a transferência de força com a base bilateral vai ser melhor pensando na progressão do aluno. Não que nunca vai usar unilateral, pelo amor de Deus, mas cria um ambiente favorável para que quando ele faça unilateral, faça bem feito. É isso aí. Quando que eu vou saber quando eu posso passar um exercício lateral para o meu aluno? Como o Lucas já falou, pensando na questão de tempo, mas aí ele já explicou. Agora eu vou mostrar outro ponto para vocês. Pensando nessa melhora de força para algum esporte específico como jiu-jitsu ou qualquer outro esporte que demanda eu ter um ganho de força muito grande. Exercícios bilaterais, a gente vai ter uma maior capacidade de produção de força e vai conseguir levantar mais peso. Automaticamente vai conseguir melhorar essa tua força como um todo. Então, um ponto positivo para exercícios bilaterais. Maior estabilidade, que também vai ajudar nessa questão da melhora de força. 2 pontos positivos para a questão agora do exercício bilaterais. Tempo. O tempo é muito menor para exercícios bilaterais, porque a gente vai estar fazendo já o corpo como um todo e depois a gente vai descansar como um todo também. Pontos contra o unilateral. É um exercício instável, eu tenho que ter uma boa base de equilíbrio já, então um ponto negativo. Eu vou ter que ter um descanso maior, porque eu vou estar em cima aqui, fiz a perna direita, eu vou ter que descansar um pouquinho para reduzir um pouco de fadiga da perna e eu conseguir ter o mesmo rendimento com a outra perna, que no caso eu não fiz o movimento. 2 pontos negativos. E o terceiro ponto negativo do exercício unilateral, além de questão de tempo, é a questão também de teu aluno, na grande maioria das vezes, não está preparado, não está apto para estar realizando esse tipo de exercício. O que eu não quero que você faça, você professor que está assistindo nosso vídeo? Não queira enrolar o teu aluno fazendo ele se sentir cansado, isso ou aquilo, e passar uma porrada de exercício. O que eu já vi na sala de musculação? Passar búlgaro para iniciante, afundo, recuo, aí vai lá passar uma elevação pélvica no lateral. Vê que não tem lógica alguma? O senhor não sabe nem fazer uma elevação pélvica lá a pessoa avançada, ela não vai ter um treino só de exercícios isolados. Tu pode ter, pode. Mas é muito mais interessante você começar com exercícios que você tem uma maior capacidade de produção de força, como um levantamento terra, um agachamento, uma elevação pélvica. Eu consigo ter uma grande sobrecarga, um grande recrutamento da minha musculatura e um grande direcionamento pensando no quesito hipertrofia e também no quesito melhora de força. Por isso, o exercício isolado vem para ser um complemento. Ou você pode sim estar utilizando no primeiro exercício do teu treino? Pode. Tudo depende do teu planejamento e qual que é o teu intuito com isso. Lembrando que nada aqui é regra, não estou falando que você não pode passar, você pode,
mas dependendo do contexto do aluno. Como eu te falei, eu vou passar para uma senhorinha, talvez que ela não consegue nem sentar e levantar um búlgaro, não tem lógica. Vou passar talvez para ela uma fundo, já é difícil também. Por isso você tem que ter essa progressão pedagógica, esse senso crítico mesmo de você falar, será que eu estou montando um treino ideal para o meu aluno? Será que eu estou fazendo um bom protocolo de treinamento para ele? Pensando nessa individualidade? Eu sei que virou moda hoje a gente falar individualidade biológica, no caso. Todo mundo respeita Todo isso? mundo fala isso, individualidade aquilo, isso. Mas tu chega, protocolo Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou. O mesmo treino que o iniciante faz, o avançado está fazendo. Na verdade, geralmente é o contrário, né, Lucas? O que o avançado faz, o iniciante quer fazer. Drop set, cluster set, biset, triset, quadriset. Cara. Tudo que tiver com técnica avançada, a galera quer fazer. Adriano, mas você é a favor ou contra? Lucas, deixa o linkzinho do nosso vídeo no YouTube, que a gente falou sobre técnica de movimento, depois Perfeito. um negocinho Aqui em cima. né? Perfeito. E aí, bora lá, basicamente isso. Nada contra exercícios laterais, como eu falei, mas passe para quem está habilitado para fazer. Tudo tem o seu tempo, né? Então, é isso aí. Chão. Tamo junto, irmão. Aí.